Olá, estamos em mais um encontro do nosso podcast O Que Nos Move. Quero te convidar a ficar linkado conosco, se inscrever aqui no nosso canal, participar, deixar sua sugestão, a sua opinião. Tá conosco debatendo temas importantes da sociedade brasileira. Hoje eu vou receber a professora Ângela Garrido e vamos discutir a política pública de assistência social. É uma especialista que trabalha no município de Duque de Caxias. Então, quero aqui te apresentar a professora Ângela Garrido. Tudo bem? Tudo bem, deputado. É um prazer estar aqui com o senhor, participando desse podcast. Já estou atuando há muitos anos na linha da defesa dos direitos sociais. Já atuei enquanto conselheira tutelar, fiquei 2 mandatos na presidência do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Já fui conselheira de educação e atualmente faço parte da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias. Professora Ângela, a gente está acabando esse momento pandêmico, né? E a política de assistência é fundamental. Sem momento pandêmico. O momento pandêmico, então, ela é necessária ao extremo. Me fala um pouco desse cenário social que o país vive, das políticas públicas de assistência de direitos e que essa situação que acabou acentuando da violência contra a mulher e da violência contra a criança. Bem, deputado, a pandemia, né, veio só acentuar essas desigualdades que nós o país já vive, né, a desigualdade social. E a política pública de assistência social tem suma importância porque ela visa garantir, né, proteger os direitos sociais do indivíduo no enfrentamento de suas dificuldades. Então, ela atende desde a criança até o idoso. E no período da pandemia foi muito importante porque as políticas emergenciais que foram oferecidas pelo governo vieram através da política pública de assistência social. O que foram essas políticas emergenciais? Qual foi a política na pandemia oferecida que supriu a necessidade dos brasileiros? Na realidade, não supriu totalmente, né, deputada? Até porque as políticas não chegaram a todos. Porque uma das condições para você receber qualquer benefício federal, você tem que estar inscrito no CadÚnico, que é um cadastro criado pelo governo federal para para conhecer a população com baixa renda. Então, a população ela faz a inscrição, o indivíduo faz a inscrição no CadÚnico e, a partir desta inscrição, é avaliado, né, se ela vai ser inserida num benefício federal. Na pandemia, né, nós tivemos o benefício de transferência de renda e benefício emergencial, até porque muitas pessoas perderam seu emprego por conta do isolamento social, e isso aumentou, né, a desigualdade social, aumentou o desemprego, diminuiu o poder de compra do indivíduo, né, com o aumento da inflação. Na verdade, ela nem perdeu o emprego, ela perdeu a possibilidade porque muitos estavam na informalidade ali, né? Sim, a informalidade, principalmente para um grupo, né, que se encontra em vulnerabilidade social, é o meio de renda deles. E o trabalho informal, praticamente, ele parou por conta do isolamento social. E muitos que estavam trabalhando no setor do comércio, construção civil, trabalho doméstico, foram os setores que mais sofreram impacto com a pandemia. Então, muitos realmente perderam seu emprego. E esse auxílio emergencial era para suprir, pelo menos, a necessidade básica de alimentação dessas famílias. Porém, nem todos conseguiram receber, até por conta, né, deles não terem acesso ao cadastramento, não saberem como fazer. E a procura foi muito grande no período, né? Mas assim, não atendeu a necessidade porque não chegou a todos. Na verdade, a gente teve... A primeira perda foi das diaristas, que as pessoas não queriam conviver em casa com medo até, e natural, de ter o convívio com quem pegava uma condição ou quem tivesse
ali no dia a dia. Então a gente tem um grande problema no país que foi gerado, né, em torno disso. Os trabalhos foram home office, as empresas colocaram os seus funcionários em casa, então a gente aumentou um pouco a desigualdade no Brasil e na linha das pesquisas públicas e na linha que tem tanta clareza hoje que a gente aumentou a extrema pobreza no país. A gente teve um aumento de quase 12% da extrema pobreza. Como é que você vê isso nessas pessoas que estão na extrema pobreza? Como é que você vê que o Brasil começa a entrar no mapa da fome mundial de novo, que o Brasil começa a ter a miséria de forma acentuada, que a política pública de assistência não consegue suprir ainda a necessidade de todos os brasileiros e que a gente aumentou de forma muito acentuada, porque quando a gente fala em 12% é muita gente. É um aumento muito significativo a gente saber que as pessoas estão passando fome, estão passando necessidade, sem perspectiva, sem segurança alimentar. Como é que você vê isso? Como é que você vê esse cenário no Brasil? Bem, deputado, é um cenário muito preocupante, né? Até porque, como o senhor mesmo disse, é um número bem impactante quando se fala em 12%, mas quando se fala em 12% da população brasileira é um número impactante. Onde nós percebemos que essa questão do mapa, do Brasil voltar ao mapa da fome, da ONU, é uma coisa que já vem acontecendo antes mesmo da pandemia, algo que já vinha sendo sinalizado desta possibilidade. E a pandemia só veio acentuar, só agravar a situação, né? A crise econômica gerada, né, pela pandemia, acentuada, né, porque nós já estávamos passando por uma crise econômica, onde os brasileiros não conseguiam suprir as suas necessidades, e aí a busca, né, pela política pública de assistência social era para atender no enfrentamento dessas dificuldades, porque um dos principais objetivos do Sistema Único de Assistência Social é garantir a proteção social ao indivíduo no enfrentamento das suas dificuldades. E uma das dificuldades, né, é a da sobrevivência, da fome, da alimentação. Então, é muito preocupante e mais do que nunca, precisamos, né, ampliar essas políticas sociais para garantir aos cidadãos, né, o direito o direito principal, que é a vida. Se ele não consegue se alimentar, né, ele vai ser interferido em outras políticas, como na saúde, na educação. Então, a gente precisa estar enfrentando esse problema o mais rápido possível. A gente vê claro e nítido, a gente tem um sistema de assistência que é o SUAS, que é um sistema universal de assistência social no nosso país, que foi fundamental essa política pública para a gente enfrentar todos os problemas que enfrentamos agora no momento pandêmico. Como é que você avalia esse sistema único de assistência social no Brasil? Olha, o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, ele, como eu falei anteriormente, ele trabalha na perspectiva de ajudar o indivíduo no enfrentamento de suas dificuldades. Ele é dividido em duas proteções. A proteção básica é onde o indivíduo está vulnerável, está em situação de vulnerabilidade. E da proteção especial, onde os direitos já foram violados, onde o indivíduo, né, já se encontra em risco social. Eu avalio o sistema muito importante, foi sancionado há pouco tempo, é algo recente, apesar da política pública de assistência social já vir desde a Constituição de 88, né, que ela faz parte do tripé de Seguridade Social junto com a saúde e a previdência social. O SUAS é mais recente, né, e ele veio para organizar os serviços, os programas que visem garantir essa proteção social à população. Então, é muito importante, é muito importante, principalmente no nosso país, onde nós temos uma sociedade muito desigual. A pandemia agravou a situação de alguns grupos mais vulneráveis no Brasil e aqui da nossa sociedade. Por exemplo, quando falamos de desemprego, a gente pode ressaltar aqui que as mulheres negras foram mais afetadas
Por que isso no Brasil ainda? Por que tanta desigualdade? Deputada, esses grupos, né, das mulheres, as pessoas negras, já são um grupo com desvantagem social histórica no nosso país. Então, a pandemia só veio agravar mais ainda a situação desses indivíduos. Até porque a maioria, né, eles estavam empregados aonde? Uma boa parte na informalidade, que praticamente parou no período da pandemia. E os setores que mais absorvem a mão de obra do negro, das mulheres, é o comércio, é a construção civil, né? E, como eu falei anteriormente, que foram muito impactados. Então, por isso, o número maior, quando aparece nas pesquisas, de pessoas impactadas com desemprego, foi desses grupos de mulheres e negros, né? Porque o setor que mais absorve essa mão de obra foram dos setores que mais sofreram o impacto, né? Como o trabalho doméstico. Muitas pessoas dispensaram por medo, né? Ninguém sabia como lidar e como funcionaria, e as pessoas começaram a fazer home office, né, e ficar dentro de casa e dispensando, né, o seu empregado do lar. Então, criou um grande transtorno e uma falta de renda, uma boa fatia da população brasileira que trabalha como diarista, que trabalha na informalidade, que sustenta a sua família através do seu trabalho feito diariamente, né? Então, o Brasil começou a ter um recorte social muito, muito degradado nesse momento da política pública, que tem que entrar e tem que resolver, e que a política pública tem que sanar, né, essa dificuldade que os brasileiros passaram. Uma coisa também que ficou muito acentuada nessa pandemia, e é nítido, a gente vê isso nos jornais todos os dias, de uma forma muito expressiva no Brasil, é essa questão do feminicídio. O Brasil aumentou muito o crime contra as mulheres. O Brasil acentuou muito esse crime. Por que você vê necessário, até remetendo especificamente a mudança de nome e achar por que esse crime começa a ter tanta visibilidade e aumento no Brasil? Por que a coisa saiu tão fora do lugar como tem acontecido hoje? Deputado, nós temos algumas, né? A Lei Maria da Penha foi uma lei que foi um grande avanço, né, no combate à violência doméstica. Tem a patrulha também, Maria da Penha. A mudança para o feminicídio, né, que é o homicídio só da mulher pelo fato dela ser mulher, ela veio para trazer uma mudança também no Código Penal, porque o crime passou a ser considerado como crime hediondo. Então, a mudança veio, né, para que o agressor tivesse penas mais duras, né? Porém, até para tentar enfrentar e frear esse aumento constante, né, do crime contra as mulheres no Brasil. Isso. Porém, deputado, eu acho que não basta somente isso. Porque quando ocorre, né, o feminicídio, a vida da mulher já foi ceifada. Então, para ela já acabou, né? A pena passa a ser mais dura, tem que ser mesmo, porque o homem cometeu um crime. Porém, nós temos que pensar em políticas de prevenção para evitar chegar, né, ao feminicídio. Como é que você vê o papel das escolas? Porque a escola tem um papel educacional e social muito grande nas periferias. Como é que você vê o papel da escola nesse momento, onde que a gente tem um crime crescente? São números que não batem no Brasil, né? O Brasil, a gente está vivendo alguns números que a gente não consegue entender o que está acontecendo. A Petrobras deu o maior lucro da sua história. O Banco do Brasil, o maior lucro da sua história. O BNDES, o maior lucro. Caixa Econômica, as empresas públicas. Mas a população tem entrado na extrema pobreza, apesar de ter um lucro absurdo das empresas públicas. O Brasil tem uma crescente muito grande ideológica e a violência aumentando de forma absurda. Como é que você vê o papel das escolas nesse momento de enfrentamento, de prevenção, de tentar frear, de tentar ter uma política pública para que a gente possa combater a violência contra a mulher e a prevenção, para não chegar ao crime,
Né? A gente teve algumas votações importantes, eu participei de um texto meu na Câmara dos Deputados, que foi a lei da importunação sexual. E aí foi aproveitado um texto meu na Câmara, que a gente viveu um momento crítico no país, de as mulheres tá dentro de uma condução, ter pessoas ejaculando em mulher, e não tinha crime nenhum, e o juiz não tinha o que fazer, porque não tinha ali no Código Penal, não tinha nada que poderia tipificar e ali condenar essas pessoas. Hoje a gente conseguiu um avanço muito grande, mas como é que você acha que a gente avançaria mais na prevenção e no combate para não chegar a ter o crime no nosso país? Então, deputado, em relação, né, a esse lucro que o senhor falou das empresas, né, essa distribuição desigual da renda, né, a distorção da distribuição de renda no nosso país é muito grande. Né, o percentual de ricos é pequeno e a população maior fica com uma parcela muito pequena da renda que é produzida no nosso país. O país é um país rico, o Brasil é um país muito rico. Muito rico. Né, então, acho que deveria se pensar um pouco em estar fazendo uma distribuição de renda mais justa, dando condição à população, né, de ter um emprego, de receber um salário que desse para atender às suas necessidades. Em relação à questão da violência contra a mulher, como eu falei, eu acho que não basta somente a Lei Maria da Penha, que é para combater a violência doméstica, mas essa violência já aconteceu. O feminicídio também, a vida já foi ceifada. Enquanto nós não mudarmos a lógica de uma sociedade conservadora, machista, nós não teremos um êxito, não iríamos diminuir o índice do feminicídio. Então, a educação, a escola, eu acho que pode ter um grande papel no combate, no trabalho de prevenção. Né? Porque se nós começarmos a trabalhar isso, já nas séries iniciais, o respeito à mulher, no futuro nós teremos uma sociedade menos conservadora, uma sociedade mais justa, né, onde o homem entenda que a violência contra a mulher é crime, que ele tem que respeitar a mulher, que não é não. Né? Então, acho que a escola é o caminho, a educação é um caminho, além, é claro, dessa mudança na legislação, porque muitas das vezes até o juiz não aplicava uma medida porque não tinha uma previsão legal, então acho importante essas mudanças, mas nós temos que iniciar já com a prevenção. Se não tiver uma prevenção, nós vamos continuar enxugando o gelo e já tratando do problema já que ocorreu, já o fato já feito. Né? Duque de Caxias tem o CR Homem, que Esse CR Homem é um exemplo para o Brasil, né? Foi tema de uma matéria no jornal a nível nacional. É uma política pública implementada pelo município da Baixada Fluminense, município do Rio de Janeiro, que tem muita eficiência no serviço prestado. Explica para as pessoas entenderem o que é esse CR Homem, até porque eu acho que é uma política que pode ser copiada e instalada em outros municípios. Então, o CR Homem é um centro que atende ao homem que cometeu algum tipo de violência doméstica contra a mulher. Esse homem ele chega ao CR Homem encaminhado pela vara de família, da vara de violência doméstica, da família e da violência contra a mulher, e ele também pode chegar de forma espontânea. E ele visa estar trabalhando com esses homens, né, através de grupos reflexivos para ele entender que o que ele fez, essa violência cometida por ele, é crime. Né? Então, qual é o objetivo principal? É que ele não volte a cometer esse tipo de violência. Porque senão ele acaba terminando esse relacionamento e no outro relacionamento que ele entra, ele acaba cometendo o mesmo crime, o mesmo problema e a gente não avança, né, nesse combate. Né? O CR Homem é uma instituição pública, mas que trabalha tanto com quem a assistência tem uma política para quem foi agredido, mas também para que o agressor não voltar a cometer, né, já que a penalidade não foi muito severa, mas trabalhar ali com tem psicólogo, tem toda uma estrutura para... Tem toda uma estrutura para
levar esse homem a compreender que o que ele fez é crime, que ele não pode, que a mulher tem os direitos, e para que isso também não venha a culminar num feminicídio, porque o feminicídio não é algo que ocorre de uma hora para outra. A mulher que tem a vida ceifada, ela já veio anteriormente passando por algum tipo de violência doméstica. Né? O feminicídio não ocorre de um momento para o outro, um homem conheceu a mulher e matou. Não, geralmente a mulher que tem a sua vida ceifada, ela já vinha sofrendo algum tipo de violência doméstica. Já tinha alguns sinais que não foi visto e chega no... Então, quando o homem está lá participando das reuniões reflexivas do CR Homem, também tem esse objetivo dele entender, né, que esse ciclo tem que ser interrompido, que ele não pode continuar com esse ciclo de violência contra a sua parceira, contra a sua esposa, a sua namorada. Então, tem também esse trabalho de prevenção. Como eles também vão, a equipe do CR Homem, eles fazem palestra em escolas, em igrejas. Eu vi fazer palestra em igreja. Com o objetivo de estar também fazendo um trabalho de prevenção com a comunidade. A gente vê, e aí a gente que está na Baixada Fluminense, a gente vê tanta desigualdade. É um momento que o Brasil vive com um número muito grande de desempregado, onde que as pessoas têm tido um momento com essa informalidade, uma perda de renda muito grande, aonde o poder de compra do brasileiro tem perdido a cada dia, e você vê que as compras não pode ser comprar mais a mesma coisa, ele tem que fazer escolhas da sua alimentação. A gente vê que a carne passa a voltar a ser aquele artigo de luxo, né? Num Brasil que tem tanto boi, mas a carne foge da mesa dos brasileiros, e a gente começa a ver mercado vendendo carcaça, e você começa a ver as escolhas que o brasileiro tem que fazer para sustentar a sua família. Você vê as pessoas voltando para o mercado com lixinha e ticando o que está pegando e comparando o preço, até porque estão fazendo o dinheiro render, né, para ter ali a sua dignidade na alimentação. A gente vê um momento triste, né, pelo momento que a gente vive de tecnologia, de informação, de acesso à internet, de tanta novidade que o mundo está vivendo. A gente vê esse recorte social do Brasil e a gente fica muito triste com isso. O que você vê, o que pode ser feito, né? O que você acha que o Brasil tinha que fazer? Isso aqui é o avanço para a gente mudar esse país, para acabar com a desigualdade, para a gente mudar a vida das pessoas. Você que está na política de assistência, vive isso dia a dia, já pegou diversas fases do Brasil, né? Porque existe dois países. O que fala na televisão, que você vê... Tem hora que eu vejo o ministro da Economia falando, eu falo assim, caramba, a gente está em outro mundo, porque está tudo funcionando muito bem, dá tudo muito lucro, o Brasil está de vento em polpa, e a gente vê o pobre e vai para o centro do Rio aqui e vê a quantidade de pessoas na rua, sem perspectiva, sem oportunidade, sem emprego, sem casa, sem comida. Como é que você vê esse, né? O que você acha que a gente tinha que fazer assim para libertar esse país dessa tristeza? Deputado, não é algo, não tem uma caixinha, né? Uma receita que vá libertar o nosso país dessa miséria, né, que a população está se encontrando, uma parcela dessa população. Eu acho que o caminho seria aumentar as oportunidades, fortalecer as políticas sociais, né, a política de educação, de geração de renda, investir no jovem, dar oportunidade ao jovem, oportunidade de trabalho. Tem várias leis, a lei do jovem aprendiz. Eu acho que isso são caminhos. Nós temos vários programas, várias leis que são boas, mas elas precisam chegar a todos. A questão toda é que nem toda a população tem acesso. Então, a gente precisa ampliar os serviços, né, garantindo oportunidades, principalmente para os jovens. E essa oportunidade, eu não vejo outro caminho a não ser a educação. Então, acho que a educação é o caminho, fazer com que esse jovem permaneça em sala de aula, que é um grande desafio. Com a pandemia, nós aumentamos esse distanciamento, porque muitos jovens não retornaram para a sala de aula, ficaram
2 anos de forma remota, mas alguns não conseguiram, né, acompanhar de forma híbrida, até porque muitos não tinham condições, não tinham acesso à tecnologia. Então, os reflexos desse momento que nós passamos há 2 anos atrás, de 2 anos da pandemia, vão ser sentidos por muitos e muitos anos, deputado. E aí o que a gente precisa agora, nesse momento, é resgatar esses jovens para voltar para a sala de aula, para que eles tenham as mesmas oportunidades, para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Né? Nós temos um grupo também que precisa de uma atenção, que são os dos idosos. Né? A população brasileira está envelhecendo. A gente hoje está entre a 6ª população mais idosa do mundo. Que bom, né, que a expectativa de vida do Brasil está aumentando. Mas também precisamos de políticas públicas para eles, né, porque os idosos as pessoas estão envelhecendo, então os filhos, né, estão envelhecendo, então o idoso cuidando de idoso. Então, para termos a gente vive outra realidade do Brasil outra hoje, realidade na questão da população idosa. Então, acho que o governo também, o poder público tem que ter uma atenção especial voltada para o idoso, né, para a ampliação da política pública para o idoso. Os centros-dias, eu acho que é importante ter nos municípios, porque os filhos precisam trabalhar e, às vezes, o idoso tem alguma dificuldade de locomoção, mas ele tem uma família, ele não precisa estar numa instituição de acolhimento. Né? E o centro-dia seria para ele passar o dia e a família, ele não perderia o vínculo. Então, isso a família poderia trabalhar, porque muitas pessoas, às vezes, não conseguem trabalhar porque tem que cuidar do seu idoso. Né? E aí aumenta a questão da situação de miséria daquela família, porque só o BPC, pode ser que esse idoso receba, não dá para atender a necessidade do núcleo familiar. Então, a gente precisa estar buscando ampliar essas políticas públicas para criança, adolescente, né, o jovem, resgatando, oferecendo, ampliando o mercado de trabalho para eles, para que a gente tenha no futuro uma sociedade com menos desigualdade social. Ângela, esse momento que a gente vive no Brasil, pandemia, esse cenário, desigualdade, crime contra a mulher, crianças sofrendo abusos de forma absurda. Você é uma professora da rede pública de ensino, você é uma servidora pública do município de Duque de Caxias e você é vocacionada a estar nessa política de assistência que você tanto gosta e tanto milita há alguns anos. Eu quero te fazer uma pergunta muito simples e muito objetiva. Como tema aqui do nosso podcast, o que te move a estar nessa política de assistência social na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, a estar nesse tema tão importante para combater a desigualdade? O que te move a fazer isso? Deputado, o que me move é porque eu ainda acredito que nós podemos ter uma sociedade mais justa, com menos desigualdade social, uma sociedade com menos preconceito, com menos intolerância, com menos desrespeito e com mais empatia. Então, por acreditar nisso, que eu ainda continuo, né, atuando dentro da política pública de assistência social. Quero agradecer aqui, professora, a sua participação no nosso podcast. E falar para você que está nos assistindo, você curtir, compartilhar, enviar para o amigo, porque aqui você vai conhecer um pouquinho da política pública de assistência no nosso país. Isso é fundamental para quem tem um idoso, uma criança, para a proteção de todos no nosso país. Então, compartilhe, estamos aqui no nosso podcast. Aqui, quero te agradecer, você que assistiu o nosso podcast aqui no YouTube. E perguntar, gostou? Deixe o seu comentário aqui para que a gente possa estar interagindo e falando tudo o que nos move.